Leitura 297, Marcos, 8 a 10, Projeto 365 24 de outubro de 2023. Marcos 8. Começa com a história de Jesus alimentando uma multidão de 4.000 pessoas com apenas 7 pães e alguns peixinhos, enfatizando seu poder divino e compaixão pelos famintos. Em seguida, Jesus viaja para a região de Cesareia de Filipe, onde pergunta a seus discípulos quem eles acreditam que ele seja. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, e Jesus começa a ensiná-los que ele deve sofrer, morrer e ressuscitar. Pedro, porém, repreende Jesus por falar de sua morte, e Jesus repreende Pedro por sua falta de entendimento. Jesus então ensina os discípulos sobre o custo do discipulado, enfatizando a necessidade de tomar sua cruz e segui-lo. Ele adverte que aqueles que tentarem salvar suas vidas irão perdê-las, mas aqueles que perderem suas vidas por causa dele e do Evangelho irão salvá-las. O capítulo termina com a história da transfiguração de Jesus em uma alta montanha diante de Pedro, Tiago e João. Eles veem as roupas de Jesus tornarem-se de um branco deslumbrante e veem Elias e Moisés aparecerem e conversarem com ele. Uma voz do céu afirma que Jesus é o Filho de Deus e ordena aos discípulos que o ouçam. No geral, Marcos 8 enfatiza o tema do discipulado e a necessidade de verdadeira compreensão e compromisso com Jesus. A alimentação dos 4.000 e o ensino de Jesus sobre o custo do discipulado demonstram o poder divino de Jesus e seu chamado para segui-lo de todo o coração, mesmo quando envolve sacrifício e sofrimento. A história da confissão e repreensão de Pedro destaca a necessidade de uma verdadeira compreensão da identidade e missão de Jesus, e a história da transfiguração de Jesus afirma sua filiação e autoridade divinas. O capítulo também prepara o cenário para o clímax do Evangelho de Marcos, no qual Jesus sofrerá e morrerá, mas finalmente triunfará sobre o pecado e a morte por meio de sua ressurreição. Marcos 9. O capítulo começa com a história da transfiguração de Jesus em uma alta montanha diante de Pedro, Tiago e João. Eles veem as roupas de Jesus tornarem-se de um branco deslumbrante e veem Elias e Moisés aparecerem e conversarem com ele. Uma voz do céu afirma que Jesus é o Filho de Deus e ordena aos discípulos que o ouçam. Voltando aos outros discípulos, Jesus cura um menino possuído por um espírito demoníaco que os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus repreende a falta de fé deles e enfatiza o poder da oração para vencer tais aflições espirituais. Em seguida, Jesus ensina seus discípulos sobre os perigos de fazer os outros tropeçarem e enfatiza a necessidade de levar o pecado a sério e cortar tudo que nos leva a pecar. Ele também ensina sobre o custo do discipulado, alertando que é melhor entrar na vida com um olho ou uma das mãos do que ser jogado no inferno com os dois. O capítulo termina com Jesus predizendo sua própria morte e ressurreição, mas os discípulos ainda não entendem o que ele está dizendo. Eles discutem sobre qual deles é o maior, e Jesus repreende seu desejo de poder e status, enfatizando que o maior no reino de Deus é aquele que serve aos outros. No geral, Marcos 9 enfatiza os temas de discipulado, fé e batalha espiritual. A história da transfiguração de Jesus enfatiza sua filiação e autoridade divinas e prepara o cenário para seu triunfo final sobre o pecado e a morte. A cura do menino possuído e o ensinamento de Jesus sobre o poder da oração destacam a importância da fé e da batalha espiritual para vencer as forças das trevas. As advertências de Jesus sobre fazer os outros tropeçarem e o custo do discipulado enfatizam a necessidade de arrependimento sincero e compromisso de segui-lo. O capítulo também revela a luta contínua dos discípulos para entender verdadeiramente a missão e a mensagem de Jesus, e sua tentação de buscar poder e status em vez de humildade e serviço. Marcos 10. Instrução sobre discipulado, divórcio, riqueza, humildade.
Jesus continua a instrução no contexto de controvérsia com seus oponentes e discussões com seus discípulos, tratando primeiro do tema do divórcio. Seu encontro com o jovem rico então revela a barreira que a riqueza pode ser para encontrar a entrada no reino de Deus. A terceira predição da morte e ressurreição de Jesus é seguida por instruções sobre humildade, culminando na afirmação de Jesus de sua própria expiação substitutiva. Finalmente, Jesus cura o cego Bartimeu perto da cidade de Jericó. A viagem final de Jesus a Jerusalém. Embora João mencione várias viagens de Jesus a Jerusalém durante seu ministério, Mateus, Marcos e Lucas relatam apenas uma, que ocorreu enquanto Jesus se preparava para sua entrada triunfal e subsequente morte e ressurreição. Começando em Cafarnaum, Jesus aparentemente foi desviado da rota mais direta quando os samaritanos lhe recusaram o acesso, então ele pode ter cruzado o Jordão e viajado pela Pérea. Jesus então passou por Jericó e seguiu para Jerusalém.